Nem toda violência deixa marcas físicas. Boa noite, Barbosa Diniz. Rejane, boa noite. Obrigada, sua linda. Obrigada, Ju. Nem toda violência ela deixa marcas físicas. A violência que mais acontece, não falo por estatística atualmente, e que já acontece há anos. Rui, boa noite, Rui. Há anos é a violência psicológica. E a violência psicológica, ela não deixa marcas físicas. E a violência psicológica é uma das mais difíceis de ser provada. Por quê? Porque ela não deixa marcas físicas. Gente, eu quero um filtro que coloque um blush em mim. Esse ficou muito, né? Acho que vai ficar sem filtro hoje. Tô merecendo um filtro. Meu docilar Ticiane, seja bem-vinda. Marilene, seja bem-vinda. Eu tô olhando aqui, eu loguei na minha outra conta, na conta particular. Gente, e o Instagram não entregou a minha live ainda. Não apareceu pra mim, né, na minha conta particular, a minha live. Então vamos esperar a nossa convidada, a doutora Núbia, já está por aqui, para nós começarmos a introduzir o assunto. Quem sabe até daqui a pouco a minha live é entregue para a minha conta particular. Ainda só queria comentar para você. Você que vai assistir essa live gravada, já adianta aí uns 5 minutos, que aí você já pega o assunto com a doutora Núbia, maravilhosa, trabalhando em São Paulo e aqui conosco. Seja muito bem-vinda, sua linda. Boa noite, que honra estar aqui com você. Tá me escutando bem? Tô super. Obrigada, Perfeito. Viu, pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com você, viu? A honra é minha e muito obrigada por ter aceitado. Eu estava aqui conversando com as meninas, com o pessoal que está entrando, que o tema que nós vamos falar hoje, sei que você domina, né? Doutora Núbia vai se apresentar para nós. Ela é minha amiga, mineira, advogada criminalista, super atuante e daquelas que eu gosto, revoltada. Não tem como ser advogada criminalista e ser passiva, gente. Não. Porque, infelizmente, o nosso sistema, né? E assim, o sistema, o Código Penal, tudo nos encaminha. A sociedade. Tudo nos encaminha pra gente ser, de fato, combativa. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu fiz uma reunião com um colega advogado semana passada, ele falou, estou vendo que a senhora é muito aguerrida. Eu falei, falou a palavra certa, aguerrida, guerreira não. Guerreira de jeito nenhum. E eu falava essa semana até com a minha funcionária aqui em casa, que graças a Deus, eu amo a minha profissão e tenho certeza que você também, porque é isso que você me demonstra. Porque a nossa profissão, ela é estressante, ela é desgastante e ela é revoltante. Não tem um santo dia que esses 3 sentimentos, eles não se afloram em mim. Então não tem como trabalhar se não amar, né? Verdade. E assim, não tem como a gente viver da advocacia e os outros falam assim, separa a advocacia da sua vida pessoal. Quem é a Núbia advogada da Núbia... Gente, não existe isso, não entendeu? existe. A gente vive a advocacia, a gente Exatamente. se revolta de verdade, a gente vive Exatamente. de verdade. O direito do cliente é o nosso direito também, né? Exatamente. Eu ouvi outro dia algum desses players aí da internet. Eu não lembro, não lembro se foi o Flávio Augusto, não lembro quem foi. É que depois vem se replicando também, a gente já nem sabe quem foi a origem. Mas eu não faço negócios com homem que trai. É nesse mesmo sentido na nossa profissão. Não há como, né? Tô comparando o sentimento da traição, né? De ter uma pessoa desonesta do teu lado e como, né, não comparar com a nossa profissão, porque assim, é isso que nos move. É um sentimento, é uma ação desonesta do outro lado. Não dá para você conviver e aturar. Não dá para você conviver, aturar e defender alguém que
que cometeu uma violência física, psicológica, patrimonial, a pessoa que agiu espontaneamente para ferir e machucar a outra, né? Verdade. E é exatamente esse nosso tema de hoje, né? Duas mulheres aguerridas É. falando sobre a violência. E tá tão. Esse tema, infelizmente, ele tá tão em É. alta. E o feminicídio tá tão gigantesco. Eu não sei se você tem observado, mas eu tenho visto cada vez mais, mais, mais. Ao Mais. invés das punições e da lei, né, assim, amenizar a situação, eu vejo que está piorando cada vez mais e nós, mulheres, estamos sendo mortas cada vez mais. E por isso é muito importante o nosso trabalho aqui na rede social, porque a rede social hoje ela permitiu que a informação, que nós temos muita informação de muita qualidade aqui dentro das redes sociais, que essa informação, esse conhecimento, ele chegue até as mulheres, chegue até as outras pessoas. Então aquilo que você vislumbrava e você não acreditava que era uma violência, aí acende uma luzinha, vira uma chavinha, abre uma portinha e você fala, nossa, ele me controlar, ele me humilhar, ele me isolar, ele me afastar da minha família, isso é violência. Olha, eu chego a arrepiar. E os sinais, eles não começam, eu falo que para o feminicídio, ele não é de um dia para a noite, sabe? O feminicídio, ele começa muito antes. O feminicídio, ele não resolve matar de um dia para a noite. Não foi isso que aconteceu. Não. Veio uma violência psicológica anterior, de muito tempo, que a mulher foi aceitando. Veio ali a violência patrimonial, veio a violência física, enfim. Veio, né, todos os traços de violência anteriores até chegar no bendito. E é assim, Núbia, não sei se você concorda comigo, mas eu sempre falo aqui, repito, o final do relacionamento, seja ele pelo divórcio, seja ele por uma violência, esses sinais, eles começam, eles aparecem no namoro. O fim do relacionamento, ele dá sinais no namoro. É que a mulher, que é tanta emoção, a mulher, ela não é razão. Nós sabemos que a mulher não é a razão. A mulher, ela é emoção. Ela tá tão apaixonada que ela enxerga como normal. O cara começa a isolar ela das amigas, começa a isolar ela da família. Nossa, ele me ama. Ai, ele falou do meu decote que estava aprofundado. Gente, ele me cuida. Gente, eu juro, eu arrepio, porque assim, a mulher encara esse cuidado como cuidado de verdade mesmo. E hoje, é o que nós estávamos falando, as redes sociais, levando a informação, a gente sabe, o cuidado é diferente. Meu amor, teu decote, teu peito tá aparecendo, tem outras pessoas olhando, é de um jeito de falar, é um jeito de cuidado. Mas aquele homem que controla a roupa da mulher o tempo todo. Aquele homem que controla as finanças dela. E assim, você pode ver que o padrão, não sei se você concorda comigo, o padrão é o mesmo. A amiga é a chata, a amiga tá afim de mim, a amiga não gosta de você, a tua mãe só quer prejudicar teu casamento. Tua mãe não teve um casamento feliz, ela quer que você tenha um casamento infeliz. Isso são sinais de violência psicológica, não são? Sim, e infelizmente os sinais eles realmente eles se iniciam no namoro. E só que nós mulheres nós fomos treinadas para identificar, para acreditar que o ciúmes doentio é amor, que o ciúmes excessivo é amor, é cuidado. Quanto mais ciúmes ele tem, mais ele me ama, né? Então nós fomos treinadas, parece que a sociedade impôs na cabeça da gente de uma forma que quanto mais ciúmes ele tem, mais ele me ama. Quando você fala, talvez, com uma mulher, nossa, meu marido não é ciumento, ele não tem ciúmes de mim. Ué, por quê? Por quê? Ele não ama você? Né? Não, só porque ele confia mesmo. Então, o ciúmes excessivo, o controle excessivo, quando a gente percebe que o homem, de fato, ele não tem interesse em permitir que a mulher seja ela mesma, que a voz dela seja escutada, que ela seja ouvida, a voz. Ele quer silenciar a mulher, né? Então, não é o gosto dela da roupa, é o jeito dele de vestir ela. Não é a forma dela de falar mais, ela vai perdendo o jeito dela de falar e vai se transformando naquilo que ele quer. Vai perdendo a luz. Você vai olha perdendo completamente mulheres, a essência dela para se tornar um boneco de fantoche do homem.
Eu percebo quando chegam mulheres aqui no escritório, o que que acontece? Essa mulher não tem brilho. E às vezes, assim, você vê alguma conhecida, né, que eu já reparei, que tem um relacionamento com o homem e sempre tá ali nas redes sociais, sempre juntos, e beija, e abraça. E aí ela aparece fazendo outras coisas, sempre tá colocando isso, e aí você vê que antes a pessoa tinha um brilho no olhar. Aí você vê que aquele sempre juntos, aquele abraçado, aquele beijando, não é? Ela não tem mais brilho no olhar. E eu vejo essa mulher chegando aqui no escritório desse jeito, porque o homem, ele vai minando essa mulher de uma certa maneira, mostra, assim, vai boicotando os projetos físicos, né? Do cuidado do corpo, com a aparência, os projetos financeiros, de trabalho. Você vê que, assim, essa mulher, você vê o tipo de mulher. Ela tá lá fazendo exercício, tá emagrecendo, nossa, tá ficando horrorosa. Você viu que você tá virando uma mochiba? E aí ela não percebe que Ela isso se vai anula. tirando. Isso é violência, não é? A mulher ela vai se anulando, e o que eu vejo muito é o que eles utilizam mesmo. Primeira coisa é diminuir a mulher, fazer com que ele se sinta sempre superior, então você nunca vai encontrar ninguém melhor do que eu, porque É, você não é boa o suficiente, porque você não é bonita o suficiente, porque você não está com o corpo muito bonito, então se você me largar amanhã, eu arrumo uma sim, porque você é gorda, porque você é feia, porque você, você é magra né? demais, Ou você é você é gorda magra demais. demais. Sempre tem um Então, defeito. exato. Então, ele sempre tenta anular a mulher primeiro, porque a partir do momento que ele consegue deixar ela completamente vulnerável psicologicamente, ele toma o poder. Então, cada vez que a Olha o mulher pulo do gato. cai, eu fico vulnerável primeiro, psicologicamente. Então, eu faço a violência psicológica, anulo completamente os sentimentos e a força que aquela mulher tem. Pra partir daí, eu conseguir fazer violência física com ela e ela não sair de perto, porque ela vai estar vulnerável o Vulnerável, suficiente sensível, para se manter, fraca. sabe? Fraca. Ela vai estar completamente ali, dependente emocionalmente dele, então ela vai manter. Então, primeiro ele ataca o psicológico da mulher, né? Depois vem na questão patrimonial também, porque se ataca o psicológico e o financeiro, a mulher não tem para onde ir, né? Como que eu vou sair? Eu tô emocionalmente dependente dele, financeiramente dependente dele, a mulher se anula e aí sim o ciclo nunca para, né? Aí volta Nunca. até Nunca. quebrar o ciclo ou acontecer o Nossa. feminicídio. Ou o feminicídio, que quebra de uma outra maneira. E o que eu vejo, sabe, que essas mulheres, elas vivem dentro do relacionamento pisando em ovos. Por quê? Porque ela não pode falar nada. Se ele falar alguma coisa e ela discorda, ele fala: você é louca, você é descontrolada. Você não tem controle de nada, sabe? Esses são os argumentos mais frequentes. Então, a mulher, para não bater de frente, para não brigar, ela vive dentro da casa dela, porque não é um lar. Ela vive dentro da casa dela, pisando em ovos. Para quê? Para não Para evitar deixar conflito, né? o bonito nervoso. Porque aí tem aquele porém também, né? Ai, ele não pode ficar nervoso, porque amanhã ele vai trabalhar. Nossa, se ele ficar nervoso, ele perde o controle. E outro ponto, sabe, Núbia, que eu vejo, a gente falou do controle financeiro. Eu vi um vídeo no Insta, um padre disse que é odiado por uma família, pois quando os noivos foram consultar o padre, o noivo tinha uma lista de mudanças para noivo. Você duvida? Eu não duvido. Ai, gente, mas até um assunto extremamente polêmico, mas religião também tem que entender um pouco o papel Muito. Eu fiz um dela. post hoje, assim, o que tem de gente lá falando comigo, e assim, o posicionamento é assim, é absurdo. Porque a mulher Nossa, também teve uma pessoa que comentou lá quase e falou. falar como se a mulher tivesse a obrigação de aceitar um relacionamento abusivo, de aceitar um homem que bate, porque tem que manter o lar e a casa, sabe? A família. Não! Sabe? E aqui ela tá falando, o padre falou que a noiva para não casar, porque o noivo disse, eu preciso de uma lista para mudar, pois ele era perfeito Então, pelo menos o para padre ela, mas aceita, pelo menos o padre agora eu entendi.
Pelo menos o padre, então, ok, Agora né? eu entendi. Porque, É assim, a maioria dos muito padres vira e absurdo. fala assim, ah, aceita o que ele tá fazendo com você porque você casou, então você tem que Não, aceitar tudo não. que tá... Deus que é generosamente bom e justo, ele quer famílias felizes, pessoas felizes, mulheres felizes. Quando a mulher se anula, quando a mulher não é mais respeitada, não é para se manter dentro desse relacionamento, desse casamento. Mas voltando ao assunto da dependência financeira e emocional. Eu atendo clientes aqui e clientes que têm um nível financeiro, a mulher, muito alto. Eu atendi há um mês, mais ou menos, uma médica, e assim, um patrimônio muito alto. É, ela é muito. Como que eu o nível social dela e do marido são muito diferentes, porque ela ascendeu absurdamente na profissão dela. Ela tem clínicas, ela ganha muito dinheiro. Ele é um professor universitário na área médica também. Não pode dar muitos detalhes, você acaba sabendo. Mas enfim, o que que acontece? Essa mulher linda, linda, linda. Ela fez a consulta, juro, a consulta de 1 hora o tempo todo pra cá, com papel na mão, ela não me olhava nos olhos. De vergonha, de vergonha. Ela ganha muito mais que ele, o patrimônio dela é muito maior do que. E ela não consegue se desvencilhar desse cara. E ela falou pra mim, doutora, onde eu vou arrumar um homem como esse? Já foi tão difícil, ela tem 37, não tem 40 anos. Então, assim, a violência psicológica, e Onde que ela tá a não cabeça dessa mulher? divorciou. Ela não divorciou. Ela não divorciou. A violência psicológica em face dessa mulher é tão grande, e você pensa, uma médica, né, pós-graduada, muito bem financeiramente, reconhecida no meio dela e não consegue se livrar de tanto que ele fala. Falava para ela, você tá feia, você não arruma homem nenhum. Você é muito magra, você não se cuida. Olha para essa tua sobrancelha, olha para esse teu cabelo. E eu falava assim, gente, você é linda. E ela é linda. Eu não estava mentindo, eu não estava exagerando. Então, assim, essa mulher ainda precisa disso. Ela precisa reconhecer a violência psicológica que ela sofre e se libertar psicologicamente, primeiro, né? Ficar forte psicologicamente para ela conseguir sair de um relacionamento desse. Porque senão ela vai passar o resto da vida do lado desse homem. A Aline está falando aqui, ó, muitas mulheres se anulam no casamento e acham que toda essa violência é amor. E não enxergo, é bem isso. Então, assim, ela estava num ponto que eu acredito que assim, ela está começando a enxergar que isso não é amor. Porque as humilhações que ela vem passando são tão grandes que, assim, uma hora tem que enxergar. Então, assim, a mulher, ela precisa ver, sabe? E o que nós estamos fazendo, e repito, o que nós fazemos nas redes sociais, todos os colegas advogados que estão aqui de bom coração, de bom propósito e fazendo um trabalho honesto, sabe? É um propósito de abrir os olhos dessas outras mulheres, dessas outras pessoas, elas precisam identificar essa violência emocional. Porque essa violência emocional, ela traz medo para a mulher. E ela não age, né? E assim, é importante você falar do fato dela ser médica, dela ser bonita, dela ter condições financeiras, porque às vezes as pessoas imaginam que esse tipo de violência só comete quem não tem grana, quem é, né? Exatamente. E não, gente, a Todas as violência, classes. todas as classes, a gente vê delegadas, a gente vê juízes, a gente vê pessoas que têm um nível de conhecimento da lei e ainda assim são extremamente capazes de sofrer violência e não perceber que estão sofrendo a violência, porque a gente vive num mundo completamente machista. Então a gente está acostumado com determinadas situações. Então, o nosso trabalho aqui, de fato, é muito importante para levar conhecimento tanto para a mulher, para ela se reconhecer e entender o lugar onde ela está e sacudir, onde você está e sair desse lugar. Mas o homem também de olhar e falar assim, isso que você faz é violência, sabe? Porque eu vejo que tem homens ainda que não acreditam, que não conseguem entender que isso é violência. Sabe Tem aquelas pessoas que ainda brincadeirinhas sem cometem graça? isso, mas eles não sabem que está cometendo violência, sabe? É tipo É aquele médico que tá cultural. É cultural. É Então, cultural. O assim, avô é surreal. fazia, o pai fazia, Se os casou é minha e irmãos. pronto, acabou. Eu posso E fazer eu o que eu quiser. faço. Ué? Então, assim,
esse papel nosso de educar a mulher para se reconhecer e sair do lugar de vítima, e o homem também para entender, né, no século que nós já estamos, aonde que nós já estamos, o papel da mulher na sociedade mudou completamente e que ele não tem essa posição de superioridade, né? Não, Igual já não, teve antigamente, porque eles não. ainda acreditam que eles são extremamente superiores a nós e quando nós ganhamos mais dinheiro que eles já é motivo suficiente para tal coisa. Ou se a nossa roupa tá chamando atenção, já é motivo suficiente para brigar, né? Se eles bebem, a gente tem que ficar calado, porque se tá bebendo, né, vai É gerar porque algum tá tipo. se distraindo. A mulher não. A mulher não pode beber, né? Ela não pode sair com as amigas, né? Eu acho que assim, relacionamento é equilíbrio. Casamento é contrato. O que está acordado entre as partes? É bom para ambos? Ótimo isso, hein? Casamento é contrato. Se é bom para ambos, ok. Agora, por exemplo, tô casada, meu marido sai para beber todos os finais de semana. Todos os sábados ele vai sair para beber com os amigos. Eu acho legal? Não acho legal, eu não quero. Então nós vamos conversar. Interessante seria conversar lá no namoro, né? Porque lá no namoro ele já sai todos os finais de semana com os amigos. E você não gosta e você, mulher, não fala. Mantém pra casar, né? E aí você mantém em casa e depois que o relacionamento está estabelecido, para você mudar as regras é É muito mais difícil. muito mais difícil. Às vezes impossível. Por isso que os casamentos chegam ao final. Acho que travou. Sumir. Não, voltou. Tinha travado. E a Ju tá falando aqui, qualquer tipo de humilhação, seja ela no relacionamento de amizade, de namoro, entre filhos ou na própria família, não é. Humilhação não é da pessoa que te ama. A pessoa que te ama não te humilha. A pessoa que ama, cuida. Quem ama, cuida. Ficou sem som. O da Núbia ficou sem som. Eu tô sem som? Ah, voltou. Voltou? Eu tô com. Eu hoje vi alguns exemplos para trazer. Então, aquela obrigação de mostrar a localização, né? Me liga o tempo inteiro de vídeo, porque quer saber aonde eu estou, com quem eu estou, e não acredita na minha palavra. A humilhação e os apelidos depreciativos o tempo inteiro, né? Então, É, aqueles apelidinhos que acham que é carinhoso, que é só uma é. brincadeira, mas não é uma brincadeira. Se te humilha, se te machuca, tem que ser Fale. falado, né? As críticas e o silenciamento, assim, te deixar cada vez mais sozinha, né? Sem Te amiga, sem isolar, né? família, te isolar. Então, tudo isso pode ser, sim, considerado violência psicológica e é necessário uma medida protetiva nisso, né, gente? É. E é igual a Ju falou aqui, qualquer coisa que te humilhe. Né? Porque se você te chamar de um apelido depreciativo, pejorativo, você não gosta, você falou uma vez, a pessoa continua, você tem que explicar para ela, eu tô me sentindo humilhada, porque é o que a gente estava falando, é aquilo lá que é cultural, o avô fazia, o pai fazia, o irmão fazia, ele faz. Aí então, assim, às vezes ele não tem nem noção. Então, ô querido, eu não gosto. Eu não gosto e eu Exato. não quero. Você avisou uma vez, se duas vezes, e outro dia eu falei para cliente, você vai falar, isso é violência psicológica. Aí ele vai falar para você, agora você vê que essas besteiras de internet, eu falei, é sim, querido, é a besteira da internet que dá uma medida protetiva, dá até cadeia. Porque agora tá com essa mania, né? Ah, tudo agora é violência. Tudo agora, eu não É, aguentei. Eu não sei se você viu um deputado, teve essa questão da misoginia da lei, enfim. E aí veio um deputado falando que é misógino só perguntar se a mulher tá de TPM. E aí, o quanto que reduz, e no papel que ele tem, né, de deputado estadual, e reduz completamente o que é de fato a violência, o que é o ódio contra a mulher, a uma frase, sabe?
Então, E assim, é as assim, é o que pessoas eu tô falando, são é cultural, né? É cultural. Agora, Nubia, o que que você acredita, que você vê na sua vivência como advogada criminalista, por que que é tão difícil da mulher sair desse ciclo de violência? emocional e financeiro. Eu acredito que quando a gente dá apoio emocional ali, a mulher ela consegue ficar firme o suficiente, desculpa, firme o Imagina. suficiente, ela ainda continua. Agora, quando você dá para ela uma estrutura financeira e ela tá firme o suficiente, ela sai. Eu Porque uma falei coisa é outro você dia, ser mãe, você e olhar para não seus ter filhos e dinheiro. falar: se eu sair, para onde que eu vou, né? O que que eu vou fazer com meus filhos? Eu não posso deixar eles aqui. Então a mãe, na maioria das vezes, ela fica. Ela prefere ainda sofrer e ficar. Agora, dá uma estrutura financeira para essa mulher, ensina ela, uma mulher que nunca trabalhou porque o homem não deixou, ensina ela a fazer alguma coisa para ela conseguir o dinheiro, garante uma pensão ali para ela, algo que de Justa. fato, né, vai fazer com que ela se sinta valorizada e ela consegue se manter. Dá para ela essa credibilidade, com certeza ela sai. É. Agora, a partir do momento que ela fica o tempo inteiro ali, dependendo do homem, a mulher não vai conseguir sair nunca. E é assim, é o que você estava falando, dependência financeira. Eu acho que começa pela dependência emocional. Porque a Sim, gente estava falando, estava citando o exemplo, né? Ela não é dependente dele financeiramente, mas é dependente emocional. Então, eu acredito que assim, a dependência financeira, a dependência emocional, o medo, né? a É, vergonha. a vergonha da sociedade. Eu já morei em cidade bem pequena, sabe? Então, assim, as pessoas se mostram, se aparentam, sabe? E vive no mundo de aparência, que não é o mundo real, é o mundo imaginário ali da cabeça delas, vive para a sociedade, aparentando para. Não faz nada para si, faz tudo para a sociedade. E aí, imagina, eu ouvi de uma cliente, doutora, nós éramos a família Margarina, Doriana, não sei, que tinha uma propaganda. Aí, de repente, o meu mundo caiu. E perante a sociedade, mais ainda, porque eles eram vistos como se fosse uma A família de perfeição. propaganda e perfeita. Então, assim, a vergonha, e isso precisa mudar nas pessoas, porque eu vejo muitas mulheres, e muito na sociedade, as pessoas não vivem para elas, sabe? Primeiro para si, depois para a família. Elas vivem de aparência, elas vivem para mostrar para o outro. Ah, eu vou comprar a minha caneta aqui porque o outro comprou. Não, não é porque eu desejo, porque eu vi. Né? Não é porque o outro tem. E isso é a mesma coisa. Ah, eu vou fazer a tal viagem porque o fulano fez aquela mesma viagem, então eu tenho que fazer a viagem igual a dele. Então vive no mundo de aparências e vive dentro de casa um lugar que não é lar, né? É casa. E é um lugar que ali as pessoas não reflete o que elas mostram ali dentro. Dentro dessa casa reflete. Então, assim, essa vergonha de mostrar para a sociedade que aquilo que elas aparentavam não é verdadeiro é muito forte. E outro dia, e eu sempre falo e repito, sabe? A mulher precisa de dependência financeira. A mulher precisa ter profissão. Ah, casei com um cara milionário. Mas minha filha, pelo amor Independente de disso. Deus, tenha profissão. Tem o teu diploma, invista em conhecimento, você vai fazer viagens, faça viagem não para consumo, faça viagem para argumentos e para trazer para você estrutura, sabe, de vida, de conhecimento, de amplitude de mundo, sabe? Não saia disso, seja uma pessoa incomodada, tá vivendo bem? Guarde dinheiro, o cara paga mesada, já pego clientes aqui que o cara paga mesada, o cara paga tudo e não tem R$ 100 guardado. É assim inadmissível para mim uma mulher que tem toda uma estrutura e não tem um dinheiro guardado. E ao contrário, às vezes a gente pega uma pessoa muito simplesinha que vive com um salário mínimo e tem dinheiro guardado. Outro dia eu atendi uma mulher, sim, patrimônio alto. Mas ela parcelou a consulta porque ela não tinha. Eu estava contando para minha funcionária da minha casa, eu falei assim, o dinheiro eu tenho à vista. Então é a diferença da mulher desperta, seja desperta, porque dinheiro para a mulher, dinheiro para o homem é poder. Dinheiro para a mulher é liberdade. Exatamente. E infelizmente a Você gente fica se vê você quiser. ainda, a gente vê muitas mulheres
que elas fazem questão de ser dependentes do homem, né? Elas É. fazem questão de ser dependentes. Eu quero ser a esposa troféu. Ok, seja a esposa Ok, troféu, esse não é o problema, seja. Mas além de ser esposa troféu, tem o seu. Seja a seja esposa troféu que tem o inteligente. seu. Seja inteligente. Aí Exato. você tem, a pessoa passa pela consulta. Você tem dinheiro guardado? Não. Você tem joia? Não. Ah, tem um pouco de ouro ali. Você tem bolsa de marca, de grife? Boa. Ah, tem uma ou outra ali. O que você tem? É. E Então, aí que a assim, gente vê, aí que o ciclo realmente se mantém, porque a mulher, ela percebe que ela sem ele, ela não é nada, ela se anula durante todo o é. relacionamento. Agora, a mulher que já vive toda essa situação de violência, a violência psicológica, como provar, que a gente sabe que é a mais difícil que tem, né? A É. violência psicológica. Tanto na delegacia quanto no judiciário. Olha, eu vejo que a mulher ela tem que ser de fato esperta. Então, assim, até mesmo porque eu falo, porque eu também defendo homens nesses casos, né? Então, a gente realmente vai direto na ausência de provas, né? Então, assim, Exatamente. a mulher ela de fato tem que guardar prints, guardar vídeos, guardar fotos, o que for necessário para comprovar que o que ela está vivendo é importante. Então, ter testemunhas, né? Que a parte mais Porque difícil é a testemunha, né? porque na maioria das vezes, É né, o que a gente chama frágil. de crime clandestino, né, que são só entre quatro paredes ali que acontece, mas tudo aquilo que for possível e palpável é extremamente interessante. Então, tem que ter, sim, gravar a conversa de telefone, às vezes a mulher apaga tudo, não apague, mostre, guarde Tem tudo uma isso no nuvem, telefone. tem uma pastinha na nuvem, sabe? Tenha um e-mail, sabe? Aqui no escritório eu mantenho uma nuvem que é para a mulher armazenar comigo, aqui na nuvem do escritório, as provas, todos os tipos de provas. Por quê? Para não correr o risco do homem pegar o celular, abrir o computador, abrir o celular e descobrir essas provas, e aí fica mais difícil ainda, né? Agora, teve uma decisão recente que eu não lembro agora. Eu nem pesquisei também, mas eu vi há algum tempo que teve foi uma ministra, né? Que ela desconsiderou as fotos que foram colocadas dentro do processo. Não sei se você chegou a ver isso. Eu não vi, mas fotos de WhatsApp, quando não tem a custódia, né, a cadeia de custódia, de fato, a gente precisa do resto, a gente precisa identificar que aquelas fotos elas não foram alteradas. Explica o que Então, é essa cadeia de custódia e ensina para as meninas como fazer, como produzir uma prova válida dentro do processo. tá, o que acontece? Toda vez que a gente precisa, vamos falar então de provas digitais. Então, Instagram, WhatsApp, prints, vídeos e etc. Quando a gente tem esse tipo de prova, a gente precisa comprovar depois no processo que elas não foram alteradas. É muito fácil a gente mexer no WhatsApp, colocar outros nomes, colocar outras fotos, ainda mais em mundo de IA. A gente consegue modificar tudo que a gente quer. Então, a gente precisa demonstrar no processo que elas que são originais. A forma de recebimento, que você recebeu aquelas fotos são originais e a forma que você está anexando no processo também. Seja através de ata notarial, então ir no cartório, mostrar o celular, mostrar tudo mesmo, todos os passos, né, de como tá aquele vídeo, em qual pasta que ele tá, quando que foi gravado, a data e etc. Então isso é muito importante. Ou existe um site também chamado Verifact, que é um site de para dar credibilidade a provas digitais. Então ele mostra ali exatamente todos os pixels do vídeo, se ele foi recortado ou não, ele apresenta uma perícia técnica completa daquele vídeo ou da imagem digital para ali de fato comprovar. Porque toda prova que a gente apresenta no processo, ela passa por um contraditório. Então, do outro lado, vai ter um advogado de defesa que vai bater na tecla de que aquilo pode não ser verdade. Então, cabe à mulher, né, ter as provas e ter como comprovar de fato que aquilo é verdadeiro, né? Sim, quando se Então, leva para o cartório para fazer uma ata notarial, o cartório ele dá validade, né? Ele tem a certificação, é certificado por ele a validade daquilo. E, por exemplo, eu tenho o WhatsApp, a cliente tem um WhatsApp, ali ela tem o vídeo que ela fez, que tá dentro do WhatsApp, ou se não, melhor, conversas entre ela e o ex xingando, diminuindo, cometendo violência psicológica.
psicológica, ameaçando. Se a mulher for ali tirar o nome dele, deixar só o número, fazer o print com a data e a hora, essa prova tem um pouco mais de validade do que uma prova que ela tirou o print, deixou a foto e o nome dele? Não, não vejo dessa forma. Eu vejo que a mulher ela deveria baixar toda a conversa, a integralidade mesmo da conversa, e ali juntar no Verifact, por exemplo, ou até mesmo numa ata notarial, para demonstrar que é verdadeiro aquele vídeo, que é verdadeira aquela conversa, tudo que está ali, por mais que depois ela extraia os prints específicos ali para anexar no processo, mas ela tem a integralidade toda da conversa para mostrar que ela não adulterou nada. Então, na minha visão, ela não pode só dar o print e pronto. Ela tem que pegar toda a conversa, baixou a conversa toda, coloca em algum aplicativo para comprovar ali, certificar a autenticidade daquela prova e posteriormente anexa os prints ali para demonstrar, né, para abrilhantar os olhos ali de quem for ver o processo. Sim. Então, assim, a mulher, uma das melhores provas que nós podemos ter, uma das melhores provas, qualificando as provas, dentro de um processo criminal, né, de violência doméstica, a psicológica é muito difícil. Tem que ser com. Apesar, eu vi aqui vários comentários falando que mesmo com vídeos, fotos, é difícil, gente. Tudo é difícil na vida. Viver um relacionamento abusivo é difícil. Sair do relacionamento é difícil. Você tem que escolher qual difícil você quer enfrentar para ter uma vida mais fácil. Agora, a violência física, eu já enxergo como uma prova mais válida é a mulher ir fazer O laudo. o laudo, né? O IML. Até porque existe uma... A gente só consegue que o homem, né, que a pessoa... Qualquer pessoa, ela responda pela lesão em si a partir do momento que você comprova através do laudo que houve a lesão. Ela então, precisa fazer o boletim de ocorrência primeiro ou ela pode ir direto para lá? Pode ir direto para lá, porque o hospital ele tem a obrigação de comunicar à polícia. Né? Então, a partir do momento que o hospital ele verifica, o hospital, a síndica do prédio, a escola, enfim, eles têm a obrigação, a partir do momento que verificam que uma mulher está sofrendo algum tipo de violência, eles têm a obrigação de comunicar diretamente à autoridade policial. Então, a mulher vai diretamente para um posto de saúde, para um médico, etc. Pronto-socorro. Tira as fotos, ela pode ir? Vai. IML pode. Não, como é que chama? É IML, né? Não, é Não, agora eu confundi. Faltou o nome aqui agora. Mas ela pode ir. Depois a gente escreve na legenda. Mas ela pode ir e tira as fotos, vai. Lá eles vão fazer o laudo depois, né? De qualquer forma também, ela vai passar depois na delegacia quando ela for ouvida. Vão marcar um horário para ela ir, para passar pelo perito judicial também. Mas assim, é muito importante que ela vá e já anexe tudo isso. Tá. Agora a mulher, voltando ao tema da violência psicológica. A Lei Maria da Penha, ela garante, ela protege efetivamente a mulher? Você vê isso? Não. Sem chance. Infelizmente, a gente tem visto um número absurdo aí de feminicídio exatamente porque a lei ela não protege, né? O efetivo policial é muito menor do que a quantidade... Assim, a lei é boa, nós temos uma lei boa, mas o que acontece? Efetivo policial pequeno, judiciário demorado, mulher que demora a fazer a primeira denúncia. Então, não são vários... Não é efetivo. Ajuda. Em muitos casos, ajuda porque, assim, coage o homem a não fazer novamente. Alguns. Então, sabe? Alguns. Mas não vai ter um policial ali que vai estar 24 horas com você. Né? E é fácil conseguir uma medida protetiva, mesmo com a medida protetiva, a gente sabe que não é efetivo, porque o homem descumpre. Nós estamos vendo aí nas redes sociais, na TV, na mídia em geral, vários homens que descumprem a medida protetiva. Mas você vê assim uma certa facilidade, não sei se essa é a palavra, em conseguir uma medida protetiva? É muito fácil. Inclusive, esse pra gente que é criminalista e advoga também em relação aos homens, eu vejo um grande problema, porque mesmo sem prova, a mulher ela consegue a medida protetiva. É a palavra dela, né? O que vale é a palavra dela. A palavra da mulher e assim, hoje, a gente tem que deixar esclarecer isso aqui, porque assim, é a palavra dela, por quê? Porque a mulher, ela é mais frágil. Historicamente falando, a mulher, ela vem de
anos e anos e anos de fragilidade, de vários acontecimentos e de exposição da mulher que ela precisa da palavra dela, né? Gente, Ela, a quantos homens palavra estão sendo mortos por mulheres, né? Agora, você quantas falou, mulheres estão sendo mortas por homem todos os dias? Enquanto a gente está aqui exatamente conversando, tem, sei lá, quantos centenas de homens são mulheres mortos morrendo por mulher. agora, né? Então, isso é Por isso que tem que indiscutível. valorar a palavra da mulher, né? É um problema, tá? E eu te falo que, assim, é um problema que a gente enfrenta na advocacia criminal muito grande, porque a palavra da mulher, de fato, tem uma relevância muito grande, seja em crime sexual, seja em crime de violência doméstica. Então, a mulher tem que ter uma responsabilidade muito grande também Sim, sim. para não utilizar desse método, né, da Maria da Penha para vingança contra o homem também, E porque eu tenho assim, quando a visto gente muito fala, isso. quando a gente fala de vingança contra o homem, eu acredito que não seja a regra, sabe? Não, não, é bem Aqui menor, né? no meu escritório, eu não recebo filho na consulta. Se durante o processo eu perceber que prevalece, né? A mentira, uma hora, ela é descoberta. Não tem como, não existe crime perfeito. Né? Não tem como ter um crime perfeito. Então, assim, eu acho que assim, é exceção. Existe Totalmente sim. exceção, gente. O número é muito É, menor. é o que você falou. Quantos homens são mortos por mulheres? Raros. O homem pode Raros. apanhar de mulher? Claro que deve ter algum aí que apanha de Que mulher, mas apanha, mas vamos é raro. O pegar homem uma é mais quantidade. forte. Não, Fisicamente, ele é é mais forte. lógico, lógico. Não tem como a gente querer comparar. Se for colocar em números, é infinitamente maior. É assim, exatamente por isso que existe uma Lei Maria da Penha para proteger e para tentar realmente proteger nós mulheres, E porque nós a precisamos medida disso. protetiva, o que ela faz? Ela afasta o homem da mulher, ele afasta o homem dos filhos. Depende muito do caso especificamente. Mas a medida protetiva, ela pode tanto afastar o homem da casa, da proximidade com a mulher e com seus familiares por completo, seja através de telefone, seja de contato físico e etc. Ela pode, recentemente a gente pegou até um caso, proibir que ele mencione nome dela em rede social, proibir qualquer coisa que realmente cause algum tipo de constrangimento, humilhação ou risco à saúde ou integridade da mulher, a medida protetiva ela pode coibir. É o que a gente sempre fala, né? Dentro do direito existe a regra geral, mas é tudo específico para o caso daquela mulher. Não dá para falar que todas essas medidas coercitivas, proibitivas, serão aplicadas naquela mulher e serão em todas. Não, porque cada caso é um caso. Então, assim, tudo vai ser desenhado, né, de acordo com o que a mulher precisa. Exatamente. De qual violência e qual que é o risco que essa mulher está sofrendo. Porque a medida protetiva, ela serve para quê? Porque existe um risco da mulher e aí o poder público está tentando minimizar esse risco, né? Contra a integridade física e emocional da mulher. Quando homem e mulher não se entende, precisa de um terceiro, o Estado, para vir e fazer alguma coisa, né? E assim, se a gente for pensar, qual que é o erro que a mulher comete? Qual que é o maior erro que a mulher comete? Eu estava pensando aqui agora comigo. Manter, né? Escutar a primeira vez, ficar calada, eu acho. Não, e achar que vai melhorar. Né? Ele fez a primeira vez, não vai fazer Sabe? mais. Ele Eu fez a acho que é segunda, não vai acreditar, fazer não mais. sei. Eu acredito que o maior erro mesmo é a gente acreditar. E falo a gente porque eu não imagino uma mulher que nunca tenha sofrido algum tipo de violência, tá? Eu falo, nem que Seja seja ela no por um nosso amigo, um colega relacionamento, de escola, dentro de um ônibus. sabe? Algum tipo de violência a gente já sofreu. Então, assim, eu falo que as mulheres em si, nós temos o problema de acreditar E ter que a gente é vergonha. especial demais, né? Que ele vai mudar por nós. Então, é parar de acreditar que se aconteceu uma vez, gente, é falar. Aconteceu duas, sai desse relacionamento. Não fica dando chance Porque que. a gente conversou disso daqui, né? O feminicídio ele não acontece do dia pra noite. Ele não vai tentar Não. te matar hoje, você conheceu ele hoje, ele não vai tentar te matar amanhã. Mas você conheceu ele hoje, ele foi ignorante com você, te humilhou e te constrangeu. Amanhã ele te empurrou
no dia seguinte ele te bateu, no outro- aí que Ele vai falou mal de você construindo. para os amigos, falou mal de você para a família. É, É o assim, não feminicídio ele é acredite que construído. olha, nós não mudamos ninguém. Nós mudamos a nossa maneira de enxergar o outro e enxergar a vida. Quem muda somos nós. Nós que temos que nos autoconhecer, sabermos o que nós gostamos, o que nós permitimos, mas não coloque expectativas no outro. O outro não vai agir do jeito que você agiria com ele. Sabe? Não crie expectativas, não acredite que você vai mudar o teu companheiro. Ninguém muda ninguém. A pessoa só muda se ela Se ela quiser, quiser. sabe? Se ela quiser. Outra coisa também que eu acho muito importante a gente falar, outro ponto, a mulher, assim, ao primeiro sinal, ela tem que produzir provas. E Você documentos, falou sabe? isso. Eu vejo muita mulher, às vezes, ela sai de um relacionamento que ela sequer tem um documento em relação a toda a vivência do relacionamento, gente. Eu não tenho um IP, sei lá, um IPVA, não tenho um Não, IPTU, não, eu tenho mulher que chega no escritório e fala eu não assim: tenho a minha. doutora, eu não posso entrar com o divórcio porque eu não tenho a certidão de casamento, ele não me dá. Eu falei, gente, primeiro, que assim, você já deveria ter. Segundo, que você não precisa dele. Tem um lugar que chama cartório, tem Cartório, até digital. Você entra ali e pede outra, uma segunda via. Mas tem muita, muita mulher que sabe? não Que não faz, sabe não tem noção do disso. quanto que o homem ganha. Então, assim, é Não muita sabe. coisinha que eu acredito que a mulher ela tem que perceber desde o início. E não é fazer prova, porque a gente não imagina que vai acontecer isso com a gente. Mas a gente tem que pensar que pode acontecer. Então a gente precisa sim se preparar para qualquer uma das coisas e ter o nosso. Eu acredito que a mulher ela precisa se individualizar um pouco, não acreditar que tudo é ela e o homem, sabe? O documento tem que ficar com o homem, eu sou dependente do homem, eu preciso do dinheiro do homem. Não, a mulher ela tem que ser ela, tem que ser forte o suficiente, autêntica, né? Não, e assim, saber, porque assim, eu já peguei mulher que assim, quanto que é a despesa da tua casa? Não sei. Quanto que você gasta de combustível? Não sei, eu pego o cartão e mando abastecer. Quanto que, assim, eu já peguei cliente aqui no escritório que não tem noção de quanto que gasta de papel higiênico dentro de casa. Uma coisa assim, ridícula, básica, mas que assim, não tem noção de quanto que tem que comprar. Eu compro uma coisa de comer, daqui a pouco tá faltando algo. Não tem, não tem. Sabe por quê? Porque nunca teve esse controle. Nunca precisou, sabe? Não, nunca precisou, porque você sempre teve uma empregada, teve uma babá, teve isso e aquilo. Gente, mas você tem que ter controle de tudo, tá? Eu tenho os meus funcionários aqui. Eu sei quanto que tem de sabão ali na lavanderia, eu sei quanto que tem de carne na geladeira, quanto que tem de legumes, porque quem controla sou eu. Eu não Ter o controle da posso, situação. como falo, eu não posso repassar as minhas responsabilidades para outras pessoas. Eu tenho que ser responsável. Gente, qual que é o nosso propósito aqui nessa terra? É vir e ficar de enfeite? Então, assim, você começa, não sabe quanto que gasta de luz, não sabe, não tem noção de nada. Quanto que você gasta no seu cartão? Não sei. Gente, mas nem por curiosidade. É, a mulher ela precisa parar de se anular para o homem, né? E assim, não sei, eu sempre fui muito incomodada. Eu namorei, noivei e casei com 5 meses. Com 2 meses de namoro, eu já tinha talão de cheques com meu marido. Com meu namorado. Jesus! Ele já fez uma conta corrente depois, então eu já tinha acesso àquilo ali. Mas eu nunca me. E assim, depois era cartão, depois que a gente casou. Mas eu nunca me senti confortável. Ele nunca falou, pra você ter uma ideia, a gente namorava, eu tinha conta conjunta com ele, eu tinha talão de cheques com 2 meses de namoro. Com 5 meses a gente estava casado. Então, assim, sempre me deu essa Que mulher liberdade. intensa, meu Deus! E agora faz 36 anos de casamento. Então, Uau! não é porque ele me controlava. Deu a Nunca me liberdade para ele te senti controlar. confortável. Eu sempre tive a liberdade de gastar com o que eu quisesse. Sabe? Mas eu dava satisfação de tudo. Não porque ele pedia, porque eu queria. Então, assim, me mudei 22 vezes. Então, todas as vezes que eu mudava, o que eu fazia? Eu arrumava alguma coisa para fazer.
Sabe, algum trabalho. Eu já tive unidade do Kumon, já tive fábrica de calçados, eu já tive autopeças, eu já fui secretária médica, eu já vendi seguro de vida, sabe? Eu trabalhei em banco. Então, assim, para onde nós mudássemos, eu ia recomeçar a minha vida. Mas eu nunca fiquei sem dinheiro, meu dinheiro, que é meu, sabe? Sabe? Aquela. É diferente você gastar o seu dinheiro e o dinheiro do casal. É tudo nosso, temos essa liberdade. Mas Mas você não vira refém dele. eu sempre fui incomodada. Eu sempre quis ser útil, sabe? O meu objetivo na vida, o meu propósito de vida é ser útil. Eu tô pouco me lixando se eu tô sendo útil para outra pessoa e a pessoa não tá vendo com meus olhos ou tá tirando proveito disso. O que importa é o meu sentimento, é eu me sentir útil, eu ajudar as pessoas, eu ser instrumento de Deus aqui na Terra, dentro da minha família, na vida das outras pessoas. E as pessoas, eu vejo que, assim, precisam desse incômodo. Não é válido para mim ver uma pessoa tão conformada. Eu posso estar errada? Posso estar errada. Posso Mas estar me errada. incomoda muito também. Me incomoda muito também. Pessoas acomodadas me incomodam. Porque a gente sabe o fim que isso tem também, né? Uma hora vai dar um problema. Vai! E assim, nós queremos que dê? Não. Nós trabalhamos para que não dê. Nós trabalhamos para que as pessoas casem, sejam felizes pro resto da vida. Não é assim que funciona, né? É porque casamento é decisão. É decisão. E Então, diária, né? diária. É diária, mas de ambos. Um só decidindo ficar, isso não é casamento, isso não é matrimônio. E a mulher, ela precisa ser presente. E é o que nós estávamos falando. Aos primeiros sinais, ela tem que abrir os olhos. E eu repito mais uma vez, acho que é a terceira ou quarta vez que eu falo isso aqui. Hoje, nós temos conteúdo de graça, conteúdo de qualidade. Nós temos cursos, tem o YouTube, Instagram, TikTok, tem tudo aí para você buscar informação. Então, assim, abra os olhos. Aos primeiros sinais, comece a documentar, comece a produzir provas, sabe? Comece a buscar a sua independência financeira se você não tem. Se você não tem acesso aos documentos da casa, comece a ter, a guardar. Seja uma mulher desperta. Exatamente. Isso faz toda a diferença. Eu acho que assim, essa é a diferença. Buscar informação segura, sabe? De qualidade, não ficar falando dos seus problemas para Deus e o mundo, não vir expor na internet, porque isso também dá processo, né? Tomem cuidado. Fale dos seus problemas. Quando você sentir que você acha, né? Porque eu já tive clientes aqui no escritório que vieram de psicólogas, foram indicadas para mim por psicólogos, porque a psicóloga identificou nela que ela sofria violência psicológica e patrimonial. Então, assim, procure uma profissional, uma psicóloga, fale dos seus problemas para quem irá Te ajudar. resolvê-los. Não adianta falar para a mãe. A mãe vai tomar ódio do cara e você vai continuar com ele e ela vai tomar raiva de você. Se você falar para as amigas vão começar. Ela que é, né? Idiota, ela que continua com ele. Quem não presta é ela, porque se o cara faz isso tudo, ela tá do lado dele. Então, assim, fale dos seus problemas para quem você sabe que possa falar. E comece a se posicionar desde o namoro. Porque se você demorar muito tempo para se posicionar dentro do seu casamento, não tem como. É. Você E não muda defeitos, né? você me perguntou se a Lei Maria da Penha ela é efetiva. Eu acredito que o que é efetivo de fato é exatamente esse conhecimento. A mulher ter o conhecimento suficiente do limite dela. É, Até onde eu posso ir, até onde eu eu quero suporto. aguentar, até onde, sabe? Então, o conhecimento é o que é capaz de minimizar o crime em geral e é capaz de minimizar a violência que a gente sofre em razão desse machismo estrutural que a gente enfrenta. Agora, a Lei Maria da Penha, ela vai minimizar? Pode ser que sim, ela ajude bastante, com certeza, mas ela jamais vai acabar sozinha, né? Se a mulher não tiver conhecimento suficiente dela mesma, do corpo, da mente, dos limites dela e posicionamento para não se anular perante um homem. É, é. Eu acredito muito que a mulher inteligente, a mulher desperta, ela não reage, ela age.
Então comece a agir, comece a produzir provas, comece a, primeiro, a se autoconhecer, identificar o que você estava falando, o que você gosta, o que você não gosta, o que você suporta, o que é bom para você. Identificou o problema, procure profissionais que irão resolver teu problema. Psicóloga, sabe? Vai para psicóloga, procure uma advogada para esclarecer sobre os seus direitos, sabe? E desperte, porque eu tenho certeza que todas as mulheres que passaram por aqui, todas que ainda vão ver essa live, vou deixar ela gravada, já presenciou algum tipo de violência doméstica. Seja ela física, ou psicológica, ou financeira, patrimonial, moral e sexual, que a gente fala super pouco e que acontece muito, né? Então, e deixar muito claro, né, Núbia? A violência psicológica, ela não começa com um grito. Não, ela é silenciosa. Ela é silenciosa, mas ela constrange, ela humilha, ela te reduz. E a gente sabe, no fundo, toda mulher sabe quando tá sofrendo violência psicológica, né? A gente Não, vai não sabe diminuindo. assim, não sabe o nome, mas sabe que Mas sabe aquilo o sentimento, incomoda né? ela. Sabe o sentimento negativo Dói, que tá. O dói. incômodo do É, relacionamento. é. Cada vez que você cala a boca, que você prefere não falar, que Fala você ser uma prefere não mochiba, ser uma encontrar. gorda. É. Ah, não posso mais chamar a mulher de mochiba, não posso chamar ela mais de gorda. Não é Não, isso. não pode. Não é isso. Você tem que saber conversar com a pessoa. Se você ama verdadeiramente essa pessoa e você acredita que ela está acima do peso ou que ela está abaixo do peso demais, você vai conversar com ela. Você não vai chamar ela de gorda, não vai chamar ela de magricela, mochiba, o que for. Porque isso não é Exatamente. amor. Agora, palavras ofensivas. Só que a mulher tem que começar a não falo nem se impor. Ela precisa começar a falar do que ela gosta e do que ela não gosta. Tem que se Tudo depende posicionar. muito de nós. O que eu quero suportar? Se eu não gosto, eu tenho que falar. E se a pessoa continua falando, eu vou conviver com essa pessoa? Até quando? Até acontecer um feminicídio ou um divórcio. E às vezes o divórcio não vem, o pedido de divórcio não vem nem dela. Porque eu tenho casos que a mulher sofreu violência psicológica 40 anos. E quem pediu o divórcio? Ele, porque achou uma mulher, né? Vai Do aguentar ponto mais de vista. 40, né? Vai, né? Porque Né? a amante, ela não tem os desafios do dia a dia de uma casa, né? Ela só fala meu amor, meu bem, tá tudo certo, ela não discorda, ela não briga. Então, assim, aos primeiros sinais, reaja. Com certeza. Né? Quer deixar alguma palavra, falar alguma coisa, deixar algo para nós, para as meninas? Não, na verdade, eu quero agradecer. Eu tô com essa cara, tô super cansada, porque realmente peguei eu voo que tenho que hoje agradecer. cedo. Eu sei o que é participar Né? Eu de peguei evento. voo hoje cedo, então assim, mas eu tô muito feliz de estar aqui. Eu acredito que realmente é isso aqui que a gente está fazendo que pode mudar alguma coisa. Se tem algo que possa mudar mesmo, é isso que a gente está fazendo, que é levar conhecimento tanto para o homem quanto para a mulher. Não existe outra forma de minimizar o impacto da violência. E eu te agradeço do fundo do coração por esse convite e eu espero que a gente faça várias outras. Maravilha. Eu agradeço muito o carinho, a sua receptividade, a tua dedicação de estar aí, que eu sei o que é participar de um evento, né? Sair lá da tua cidade, chegar em São Paulo. São Paulo é aquela loucura. Você ficar o dia inteiro em pé. O social cansa. O network cansa. Ouvir cansa. E a gente cansa mentalmente, né? Às vezes até o físico tá legal, mas a cabeça tá cansada. Então, assim, de coração, muito obrigada. Quero agradecer a todas que passaram aqui e agradecer mais uma vez você. Muito obrigada mesmo. Obrigada, gente. Um beijo, viu? Beijo, fica com Deus.